Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Vou começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta estranha para vocês. O pecado para você é algo prazeroso e momentâneo ou algo prazeroso e longínquo? Pergunta estranha, mas que vai ter um significado enorme para a nossa caminhada com Cristo, pois Deus vai falar muito forte aos nossos corações. Prestem muita atenção nesta mensagem, pois ela poderá te livrar de muitas situações. O pecado na vida de muitas pessoas se tornou algo prazeroso e de longas datas, ou seja, a pessoa já se acostumou em estar vivendo uma vida toda errada, sabendo que está errada ou não. Já, por outro lado, existem pessoas que caem no pecado, mas foi aquela tentação em que o prazer foi momentâneo, mas ela cai logo na real e se arrepende do erro que cometeu. Mas cuidado, todo pecado traz consequências. Elas podem ser consequências que você verá de imediato nessa vida ou não. Elas não podem acontecer enquanto você está vivo, podem acontecer depois. Você deve estar pensando: esse pastor está maluco. Como a consequência virá após a minha morte? Então deixa eu te abrir os olhos. Enquanto você acha o pecado muito prazeroso e permanece nele sem esquentar por nada, sem esquentar para nada, o diabo também não vai esquentar com você. Sabe por quê? Porque se você, neste exato momento, morresse, iria direto para o inferno. Não vai ter chance, após a sua morte, de se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Então o diabo, sabendo disso, deixa você levar a sua vida pecaminosa. Muitos não acreditam que Deus vai permitir isso e até dizem que haverá um lugar onde ela será purificada antes de entrar no céu. Talvez no purgatório, como algumas religiões dizem. Purgatório para eles é um estado temporário de purificação para as almas que morrem em estado de graça, mas que ainda precisam ser limpas de pecados ou das consequências temporárias do pecado para se tornarem totalmente santas e estarem prontas para a união definitiva com Deus no céu. Muito bonito, né? Mas então deixa eu te contar uma coisa. Isso é uma das maiores mentiras do inferno. Não há e não haverá, após a sua morte, lugar para se purificar. Há céu e inferno, e para um desses dois lugares você irá. Não há lugar para se purificar. Deus nos deixa claro que a santidade tem que estar em nós enquanto estamos aqui, com vida. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Ou seja, o lugar é aqui. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, e se eu estiver errado sem saber que estou errado? Um pecado que cometi, mas para mim não é algo que eu ache que está errado. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você se converteu ao Evangelho, o Espírito Santo habita em você. Se ele não te convenceu do erro, quem sou eu para te convencer? Mas uma dica eu te dou. Se você realmente é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, e não sabe se está cometendo algum erro, ore, fale com Deus e peça para ele te mostrar. Deus não quer que nenhum de seus filhos vá para o inferno. Agora tem uma outra dica que quero te dar. Até uma criança, quando faz algo errado, ela já sabe que está errado. Ela tenta, às vezes, até disfarçar ou esconder o erro dela. Então, a outra dica que te dou é: seja honesto consigo mesmo, pare de se enganar. Não se engane nem tente enganar a Deus, pois você nunca irá conseguir. Deus, ele é tão misericordioso que quando uma pessoa que ele ama peca e faz o que é errado, mas achando que está tudo certo, que o pecado dela não existe, ele manda alguém até essa pessoa para cutucar ela, ou seja, para repreender e fazer ela se arrepender. Na Bíblia, nós temos uma história assim. A história de Davi que cometeu um adultério e um homicídio e deu uma de João sem braço. Achou que estava tudo certo. Na vida de Davi tem várias lições que podemos aprender com esse rei vitorioso, e uma delas é que em tempos de guerra você não pode relaxar. Na época de Davi era costume os reis saírem pelo menos uma vez por ano para uma batalha, para uma guerra. E Davi, como um grande rei e líder do seu exército, sempre lutou suas guerras. Mas teve uma vez que Davi falou: eu não vou para a guerra, eu vou ficar no palácio descansando. Nossas guerras atualmente não são guerras físicas como as guerras da época de Davi,
Nossas guerras são espirituais, mas o sentido é o mesmo. Em tempos de guerra não podemos relaxar. Como assim, pastor? Não entendi. Então deixa eu te explicar. A palavra nos diz em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, sabendo disso, eu não posso ficar dando sopa para o diabo. Muitos dizem, não dá sopa para o azar. O diabo, ele está sempre por perto para tentar destruir a sua vida, principalmente quando há pecado ou tentações te rondando. Quando você está em guerra e a nossa é espiritual, eu te pergunto, você pode deixar de ler a Bíblia? Pode deixar de orar? Pode ficar relaxado só vendo filmes e séries em casa? Não, claro que não. Então, na vida de Davi, foi mais ou menos isso que aconteceu. Davi era um homem de Deus, um homem de oração e um homem que se fortalecia tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas Davi, por um momento, relaxou. Deve ter passado pela cabeça dele: eu vou tirar uma folguinha e vou relaxar, afinal, eu sou homem de Deus e eu posso relaxar um pouquinho. Mas será que pode mesmo? Relaxar ao ponto de deixar os seus olhos o enganar? Davi não foi para a guerra, ficou em seu palácio e lá do alto viu uma mulher linda tomando banho nua em seu quintal. Aí eu pergunto, o diabo, aonde ele anda? Lembram? Em derredor. Ele, que não é bobo, percebeu que Davi estava em tempos de guerra, provavelmente sem ler as escrituras, sem orar, totalmente dando um descanso da vida dele com Deus, ou da comunhão dele. Cuidado, isso acontece. A pessoa querer tirar uma folguinha da leitura e da oração. Não faça isso, porque o diabo percebe que você está relaxando. Davi foi percebido pelo diabo, que armou o cenário ideal para um homem que relaxou. Ele coloca uma mulher linda e nua no quintal tomando banho. Alguém por acaso toma banho nua no quintal? Claro que não, mas ali o diabo arma um cenário. Davi pergunta ao seu criado quem é aquela mulher, e ele responde, é Batseba, mulher de Urias, o heteu. Então Davi, como homem de Deus, diz, então deixa para lá, porque Urias está lá na guerra e eu não vou ficar olhando para a mulher casada. Eu já tenho as minhas esposas. Foi isso que Davi fez? Não, ele simplesmente pede para trazer a mulher e toma ela para si. Se deita e comete um adultério. Para piorar a situação, a mulher depois de um tempo fica grávida e fala para Davi. Davi já era para estar naquele momento arrependido, mas Davi cometeu um pecado e deixou por isso mesmo. Mas um abismo leva a outro abismo. Ele mandou trazer Urias da guerra e falou para ele como está indo a guerra. Davi falou, desce a tua casa e descanse um pouco. Ou seja, Davi cometeu um adultério, mas queria esconder o seu ato. Mandou Urias se deitar com a mulher, para que ele tivesse relações e achasse que o filho era dele e não de Davi. Mas sabe o que aconteceu? Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 9. Mas Urias não foi para casa. Ele passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do palácio real. Davi, quando soube, logo foi perguntar, o que há com você? Por que não foi descansar e passar a noite com a sua esposa? Mas Urias diz, como eu poderia fazer isso sabendo que os homens estão em guerra e eu aqui descansando? Davi, não satisfeito, chamou Urias para comer e beber. Embriagou o homem, achando que ele iria para casa dormir com sua mulher, mas ele dormiu novamente nos portões do palácio. Davi, vendo então que não tinha mais jeito para encobrir o seu pecado da forma que ele estava pensando, ele simplesmente manda uma carta para Joabe, que era o general do seu exército, através do próprio Urias, dizendo o seguinte, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Na carta, Davi escreveu, coloque Urias na linha de frente de combate e abandone-o numa posição onde o combate estiver mais acirrado para que ele seja morto. Davi manda o homem de volta com a carta da sua morte. Davi cometeu um adultério e depois comete um homicídio. Mas vocês acham que Davi achou que estava errado? Não, claro que não. Davi simplesmente, como rei, achou que poderia encobrir seus erros, tirando a vida de alguém, e por isso Deus envia Natã, o profeta, para lhe falar. O profeta lhe conta uma história de um homem
pobre e outro que pega a ovelha do homem para si e mata para comê-la. E Davi se revolta com a história que o profeta contou. Davi se revoltou e diz: juro pelo nome do Senhor que esse homem deve morrer. E o profeta fala: esse homem é você. Davi, somente depois que Deus, pela sua misericórdia, manda um profeta até ele, acorda do seu sonho. Ou seja, conseguiu enxergar o seu erro. Mas houve consequências gravíssimas por isso. E Davi, apesar de ter se arrependido, pagou pelos seus erros. Poderia ter perdido até a sua salvação, mas Deus abriu seus olhos e ele se arrependeu. Talvez hoje Deus esteja abrindo os seus olhos para o pecado que você está vivendo e tentando esconder. Então, dê ouvidos à voz do Senhor e se arrependa. Você pode até tentar esconder seus erros, mas não vai conseguir. Faça o que é certo e se santifique, pois sem santidade ninguém verá Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para realmente usarmos a nosso favor. Tem muitas pessoas tentando esconder os seus erros, esconder os seus pecados, tentando fazer de uma forma assim ou assado, querendo fazer igual Davi, esconder os seus erros. Mas nós não queremos ser assim. Se existe alguma coisa errada na nossa vida, que o Senhor venha nos mostrar para que possamos nos arrepender. Nós não queremos viver uma vida errada, pelo contrário, queremos viver uma vida santa porque o Senhor diz na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade sabemos que ninguém verá o Senhor. Pai, nos ajude a nos manter em uma linha reta, em uma linha em que podemos estar firmes diante do Senhor e permanecermos firmes, para que possamos, ao morrer, entrar no seu reino de braços abertos e o Senhor está ali nos aguardando, nos esperando. Nós não queremos viver uma vida errada aqui, para quando chegar no final, estarmos entrando em um lugar de dor e sofrimento. Não, nós não queremos isso. Por isso pedimos ao Senhor: venha nos ajudar, venha nos alertar, venha nos fortalecer e venha nos tirar do erro. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam de uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.